A última ceia pascal. Meditações, segunda beata Ana Catarina Emmerich. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus e os seus comeram o cordeiro pascal no cenáculo, divididos em 3 grupos de 12, dos quais cada um era presidido por um chefe, que fazia as vezes de pai de família. Jesus tomou a refeição com os 12 apóstolos na sala do cenáculo. Natanael presidiu a outra mesa, numa das salas laterais, e os outros 12 tinham como pai de família Eliaquim, filho de Cleofas, e Maria Eli, irmão de Maria de Cleofas, que fora antes discípula de João Batista. 3 cordeiros tinham sido imolados para eles no templo, com as cerimônias do costume. Mas havia lá um 4º cordeiro, que foi o imolado no cenáculo. Foi o que Jesus comeu com os 12 apóstolos. Judas ignorava essa circunstância, pois estava ocupado com diversos negócios e com a traição, e ainda não estava de volta, por ocasião da imolação do cordeiro. Veio alguns instantes antes da refeição pascal. A imolação do cordeiro destinado a Jesus e aos apóstolos foi uma cerimônia singularmente tocante. Realizou-se no vestíbulo do cenáculo. Simeão, que era levita, ajudou. Os apóstolos e os discípulos estavam também presentes, cantando o Salmo 118. Jesus falou então de uma nova época que começava. Disse que então se devia cumprir o sacrifício de Moisés e a significação do cordeiro pascal simbólico. O cordeiro devia por isso ser imolado do mesmo modo que o do Egito, do qual só então o povo de Israel sairia verdadeiramente liberto. Os vasos e tudo o que era mais precioso estavam prontos. Trouxeram um belo cordeirinho, ornado de uma grinalda, que foi tirada e enviada à Santíssima Virgem, que ficara com as santas mulheres em outra sala. O cordeiro foi amarrado pelo meio do corpo, numa tábua, o que recordou Jesus preso à coluna da flagelação. O filho de Simeão segurou a cabeça do cordeiro para cima. Jesus cravou-lhe a faca no pescoço, entregando-a depois ao filho de Simeão, que continuou a preparação do cordeiro. Jesus parecia sentir a dor e a repugnância em feri-lo. Fê-lo rapidamente, mas com muita gravidade. O sangue foi colhido numa bacia. Trouxeram um ramo de hisopo que Jesus molhou no sangue. Em seguida, avançou para a porta, tingiu com o sangue os 2 portais e a fechadura, fixando depois em cima da porta o ramo tinto de sangue. Durante esse ato, lhes ensinou solenemente e disse, entre outras coisas, que o anjo exterminador passaria ali, que fizessem, porém, a adoração naquele lugar, sem medo e inquietação. Depois dele, o verdadeiro cordeiro pascal, ter sido imolado, começaria um tempo, um sacrifício novo, que duraria até o fim do mundo. Dirigiram-se então ao fogão, no fundo da sala, onde outrora estivera a Arca da Aliança. Já estava aceso o fogo. Jesus aspergiu o forno com o sangue e consagrou-o como altar. O resto do sangue e a gordura vazaram-nos no fogo, debaixo do altar. Todas as portas estavam fechadas durante essa cerimônia. Entretanto, o filho de Simeão acabara de preparar o cordeiro pascal. Puseram-o numa estaca, as pernas dianteiras fixadas num pau transversal, as traseiras na estaca. Ai, parecia tanto com Jesus pregado na cruz. Em seguida foi posto no forno para ser assado, junto com os 3 outros, trazidos do templo. Os cordeiros pascais dos judeus eram todos imolados no átrio do templo, em 3 lugares diversos, para as pessoas de distinção, para a gente pobre e para os forasteiros.
O cordeiro pascal de Jesus não foi imolado no templo, mas todo o resto da cerimônia foi feita rigorosamente conforme a lei. Jesus falou mais tarde a esse respeito. Disse que o cordeiro era simplesmente um símbolo, que ele mesmo, na manhã seguinte, devia ser o verdadeiro cordeiro pascal. Desse modo, instruiu Jesus os apóstolos sobre o cordeiro pascal e sua significação. Por fim veio também Judas. Tendo então chegado a hora, prepararam-se as mesas. Os convivas vestiram as vestes da cerimônia, que se achavam no vestíbulo. Outro calçado, uma veste branca, à maneira de túnica ou camisa, e por cima um manto, curto na frente e comprido atrás. Arregaçaram as vestes com o cinto, sendo também as mangas largas arregaçadas. Era o traje de viagem, prescrito pela lei mosaica. Assim se dirigiu cada grupo à respectiva mesa. Os 2 grupos de discípulos para as salas laterais, o Senhor e os apóstolos à sala do cenáculo. Tomando todos um bastão na mão, caminharam 2 a 2 para a mesa, onde ficaram em pé diante dos respectivos lugares, os bastões encostados nos braços e as mãos levantadas. Jesus, que estava no meio da mesa, recebera do mordomo 2 pequenos bastões, um pouco recurvados em cima, semelhantes a cajados curtos de pastores. Tinham em cima uma forqueta, à maneira de ramo cortado. Jesus pô-los à altura da cintura, em forma de cruz, diante do peito, e durante a oração colocou os braços estendidos sobre as forquetas. Nessa atitude, tinham os movimentos do Mestre algo de singularmente tocante, e parecia servir-lhe de apoio à cruz, que em pouco devia pesar-lhe sobre os ombros. Nessa posição cantaram: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e louvado seja o Senhor. Terminada a oração, Jesus deu um dos bastões a Pedro e outro a João. Puseram-nos de lado ou fizeram-nos passar de mão em mão entre os outros discípulos. A mesa era estreita e tão alta que passava meio pé acima dos joelhos de um homem. Tinha a forma de um segmento de círculo. Em frente de Jesus, na parte interior do semicírculo, havia um lugar livre para servir os pratos. Se bem me lembro, estavam à direita de Jesus João, Tiago o maior e Tiago o menor. No lado estreito, à direita, Bartolomeu. Em seguida, no semicírculo interior, Tomé e Judas Iscariotes. À esquerda, Simeão e perto deste, o lado interior, Mateus e Filipe. No meio da mesa, numa travessa, estava o cordeiro pascal. A cabeça repousava-lhe sobre os pés dianteiros, postos em forma de cruz. As pernas traseiras estavam estendidas, à margem da mesa. Em roda do cordeiro estava coberta de alho. Havia mais uma travessa com o assado da Páscoa. A cada lado desta, um prato com ervas verdes, dispostas umas contra as outras, em pé, e mais outro prato com tufos de ervas amargas, semelhantes à erva de bálsamo. Diante de Jesus havia um prato com ervas de cor verde amarelada e o outro com molho escuro. Pães redondos serviam de pratos para os convivas, que usavam facas de osso. Depois da oração, o mordomo pôs na mesa diante de Jesus a faca para trinchar o cordeiro. Pôs também diante de Nosso Senhor um copo de vinho e encheu de um jarro 6 copos, cada um para 2 discípulos. Jesus benzeu o vinho e bebeu. Os apóstolos beberam, 2 a 2 em cada copo. O Senhor trinchou o cordeiro. Os apóstolos apresentaram cada um o seu bolo redondo, com uma espécie de gancho, recebendo cada um a sua parte. Comeram-na apressadamente, separando a carne dos ossos com as facas de osso. Os ossos descarnados foram depois queimados. Comeram também as pressas do alho e da verdura, que ensoparam no molho. Comeram o cordeiro pascal em pé, reclinados apenas um pouco aos encostos dos assentos. Jesus partiu também um dos pães ázimos, recobrindo uma parte. O resto distribuiu. Comeram todos, então, os respectivos bolos.
Trouxeram ainda um cálice de vinho, mas Jesus não bebeu mais. Disse: Tomai este vinho e reparti-o entre vós, pois não beberei mais vinho até chegar o reino de Deus. Tendo bebido 2 a 2, cantaram e em seguida Jesus ainda rezou e ensinou. Finalmente todos lavaram as mãos. Só então se deitaram nos assentos. Tudo o que precedeu foi feito muito depressa, ficando os convivas em pé. Somente ao fim se encostaram um pouco aos assentos. O Senhor trinchara também outro cordeiro, que foi depois levado para as Santas Mulheres, a um dos edifícios laterais do pátio, onde tomaram a ceia. Comeram ainda ervas e alface com molho. Jesus estava extraordinariamente amável e sereno. Nunca o tinha visto assim. Disse também aos apóstolos que esquecessem tudo o que os pudesse angustiar. A Santíssima Virgem, à mesa das mulheres, estava também muito serena. Comoveu-me profundamente ver como se virava com tanta simplicidade, quando as outras mulheres se lhe aproximavam, puxando-a pelo véu para lhe falarem. A princípio, Jesus conversou muito amavelmente com os apóstolos enquanto ceavam, mas depois se tornou mais sério e triste. Um de vós me atraiçoará, disse, cuja mão está comigo à mesma mesa. Jesus serviu alface, de que havia só um prato, àqueles que lhe estavam ao lado. Encarregou a Judas que lhe ficasse quase em frente de distribuí-la pelo outro lado. Os apóstolos assustaram-se muito quando Jesus falou do traidor, dizendo, um que está comigo à mesma mesa, ou que mete a mão no mesmo prato comigo, o que quer dizer, um dos 12 que comigo comem e bebem, um daqueles com os quais parto o meu pão. Com essas palavras não indicou Judas aos outros, pois meter a mão no mesmo prato era uma locução geral, indicando relações da maior intimidade. Contudo, quis também dar um aviso a Judas, que no mesmo momento de fato meteu com o Salvador a mão no mesmo prato, para distribuir a alface. Jesus disse ainda, o Filho do Homem vai certamente para a morte, como está escrito a respeito dele, mas ai do homem por quem será traído, melhor fora nunca ter nascido. Os apóstolos ficaram muito perturbados e perguntaram um após o outro, Senhor, sou eu? Pois todos bem sabiam que nenhum compreendera o sentido daquelas palavras. Pedro inclinou-se para João, por detrás de Jesus, e fez-lhe um sinal para perguntar ao Senhor quem era. Pois tendo sido censurado tantas vezes por Jesus, receava que se referisse a ele. Ora, João estava deitado à direita do Senhor, e como todos comiam com a mão direita, encostando-se sobre o braço esquerdo, estava ele com a cabeça perto do peito de Jesus. Aproximou mais a cabeça do peito do mestre e perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então lhe foi revelado que o Senhor se referia a Judas. Não vi Jesus pronunciar as palavras. É aquele a quem dou o bocado do pão molhado. Não sei se o disse muito baixo a João. Este, porém, o percebeu, quando Jesus molhou o pão envolvido em alface e afetuosamente o ofereceu a Judas, que justamente nesse momento perguntava também, Senhor, sou eu? Jesus olhou-o com muito amor e deu-lhe uma resposta concebida em termos gerais. Era entre os judeus sinal de amizade e intimidade. Jesus fê-lo muito afetuosamente, para exortá-lo, sem o comprometer perante os outros. Judas, porém, estava com o coração cheio de raiva. Vi durante toda a ceia uma figura hedionda, sentada aos seus pés, a qual algumas vezes lhe subiu até o coração. Não percebi se João repetiu a Pedro o que ouvira de Jesus, mas vi que o sossegou com um olhar. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.